Bem-vindo à aula 9 dessa mandala de crochê. Eu sou a Ju e hoje eu vou mostrar como eu fiz a amarração do tecido no aro de MDF. Foram necessários 40 pontos de amarração para ela ficar assim. E como escolher o tamanho do aro adequado para o seu projeto, você assiste na aula anterior. Aqui a gente observa que a parte de tecido é bem menor do que o aro de MDF. E tem que ser assim porque ela precisa ficar bem esticada mesmo, não ficar folgada para destacar os desenhos e ela ficar bonita. Para começar a amarração, a gente precisa que a mandala de crochê já esteja pronta e arrematada em todos os pontos, um bastidor de MDF do tamanho compatível com o nosso projeto, linha da mesma cor da última volta da mandala, uma agulha de crochê de qualquer tamanho, só para a gente passar a linha pelos buraquinhos que a gente vai amarrar ela, e uma tesoura. O ideal é a gente fazer as primeiras amarrações nos pontos mais compridos do modelo que a gente escolheu. Nesse caso, são esses leques de 10 pontas com 10 repetições. Eu vou amarrar sempre no ponto aqui do meio, entre a quinta e sexta alcinha, no mesmo ponto onde eu fiz a blocagem. Então eu vou cortar 10 pedacinhos de fio para passar aqui na metade de cada uma dessas 10 pontas mais longas, para só depois definir quais serão os próximos pontos de amarração. Eu vou cortar as linhas aqui, mas o tamanho é opcional. Eu nem costumo medir, mas eu gosto de trabalhar com fios longos, assim, numa média de 30 centímetros, mais ou menos, que me permitam dar vários nós e fazer essa amarração com conforto, assim, que eu não tenha que ficar depois com dificuldade para arrematar. Então, eu cortei aqui um pedacinho e eu vou cortar mais 9 pedacinhos para a gente começar cortando todos mais ou menos do mesmo tamanho. Depois a gente vai cortar mais fio, tá? Mas para começar são esses 10. Vou fazer bem de pertinho aqui para vocês verem. Aqui tá um dos leques que eu vou amarrar. Aqui estão as 10 repetições que eu falei. Aqui, ó, o leque começa aqui e acaba aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Metade de 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, essa alcinha que separa o quinto e o sexto grupinho representam exatamente a metade desse leque. É aqui que eu vou colocar a minha primeira linha de amarração. Passa ela por aqui, pronto. Passou o fiozinho no ponto onde você vai amarrar, você passa por baixo, um fiozinho você passa por baixo, ó. E o outro você passa por cima. Vou centralizar aqui, ó. Simples, agora a gente só dá um nó cego aqui. Pode colar a trama da mandala no aro e dar um nozinho. Pronto. Amarrei a primeira pontinha, a próxima será a do lado oposto, no sentido contrário, a de lá. Prendendo sempre naquele mesmo ponto, naquele espaço entre as correntinhas do leque. A mandala tem 10 pontas e não vai ficar retinha como uma de 8 pontas ficaria, mas isso a gente arruma depois. O importante é a gente fazer ela assim, um lado e depois o outro, para que a trama vá se esticando por igual. Se você for fazendo ela no sentido horário, por exemplo, fica muito mais difícil de deixar ela alinhada. Então eu faço um X ou um quadrado e vou prendendo primeiro essas 4 pontas, uma oposta à outra. Faço aquele mesmo nozinho cego apertadinho aqui na terceira ponta, vou lá no sentido contrário e na quarta ponta, de novo, eu faço aquele nó cego bem apertado. Assim, fazendo esses sentidos opostos primeiro, o tecido expande com mais facilidade. Restaram esses leques todos, que nós vamos prender um a um, repetindo sempre o mesmo padrão. Naquela mesma alcinha, a gente passa a linha, uma linha por baixo do MDF, uma linha por cima do MDF, um nó cego bem apertado. É muito comum as linhas arrebentarem nesse processo. Os cabos têm atrito com o MDF e elas arrebentam. É só cortar um pedacinho novo e ter atenção de não enviar um cabo muito danificado para o cliente. Feito todas as pontas, é a hora da gente alinhar elas. Vai observando a distância entre elas, vendo se elas não estão próximas demais, afastadas demais.
eu não meço, eu faço no olho mesmo, a mandala mesmo vai indicando onde ela precisa ficar mais simétrica. Vai alinhando sem perfeccionismo. No futuro, aqui durante as próximas amarrações, a gente alinha elas mais um pouquinho. Aqui estamos com as 10 primeiras pontas amarradas, bem esticada, e ela segue folgada com esses gruminhos. Significa que a gente precisa amarrar mais. Cortei mais 30 pedacinhos de linha, porque eu já decidi onde mais eu vou amarrar. Aqui entre a segunda e terceira alcinha das bordas do leque, e depois eu vou fazer uma amarração diferente aqui no topo dessas pétalas, que eu vou mostrar bem de perto. Então, se eu prendo desse lado, automaticamente eu prendo desse lado para ficar simétrico. Então, no espaço aqui, 1, 2... Aqui eu passo um fio e vamos amarrar. Esse segundo fio não precisa ser tão esticado que nem esse aqui, tá? Pode ficar um pouquinho mais distante, mas não muito também, para não ficar difícil da gente fazer isso padronizado. Aqui, ó, faltando um pouquinho para chegar, eu já paro de apertar. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, então. 1, 2, eu venho aqui. No espaço entre a segunda e o terceiro grupinho, aqui nessas correntes, e aqui eu passo mais um fio e amarro ele igual esse. Nem muito perto, nem muito distante aqui do aro de MDF, ó. Beleza, tá bom já. Nozinho cego bem firme, tá? Porque esse fio escorrega. Ó, daí ficou assim, né? A gente vem, aproveita e centraliza aqui para ficar bem bonitinho. Então, giro aqui para a direita. 1, 2, nesse terceiro espaço, entre o segundo e o terceiro grupinho aqui do leque de 10, eu coloco mais um fio e prendo ele. O importante aqui é nós amarrarmos sempre nos mesmos pontos, nas mesmas casinhas, para preservar a simetria da mandala e tentar obedecer a mesma distância entre as bordas. Então, nessa segunda amarração, deixar numa distância de uma média de um dedinho ali do aro de MDF. E como a gente tem feito desde o início do projeto, segue repetindo a mesma sequência. Amarra mais 2 pontos de cada um dos 10 leques mais compridos do projeto, para só depois a gente trabalhar as pétalas, ficando no total de 30 pontinhas amarradas, desse jeito. O que eu mais gosto nas mandalas são esses formatos, ó, essas pétalas. Eu sempre gosto, às vezes eu até engrosso um pouco, coloco mais pontos para isso destacar bastante. E desse jeito eu não acho que está valorizado, eu acho que se a gente aproximar isso aqui e preencher esse espaço com tecido, fica mais bonito. Cheguei aqui então nas pontinhas que estão faltando. Eu experimentei de vários jeitos, puxando pelas alcinhas, puxando por aqui, puxando por aqui. Eu decidi que o jeito que eu vou fazer é unindo esse último ponto alto aqui com esse primeiro ponto alto aqui. Então, tem esse leque, que é idêntico a este, temos essa ponta, eu venho no último ponto alto desse grupinho, que a gente fez na última carreira, que antecede as correntinhas desse fechamento, e no primeiro ponto alto, exatamente o mesmo que esse, e vou passar um fio dentro de cada um desses, o mesmo fio. Introduzo a agulha aqui pela frente mesmo, e o mesmo fio eu vou passar aqui, ó. Eu passei um aqui, mas eu vou mostrar depois de pertinho como que eu fiz. Pela frente eu puxei o fio dos dois lados e eu vou amarrar ele aqui, de forma que eles se unam e forme esse desenho. Esse foi o desenho que eu fiz, que eu gostei. Depois eu dou um arremate aqui, vai ter um nó aqui que vai unir bem eles. E eu adorei o resultado, tá? Isso não significa que você precisa fazer assim. Esses vídeos que eu estou gravando é para você ter a liberdade de criar da maneira que você gostar. É só para você entender a teoria que eu aplico nas minhas e se basear nelas apenas. Usar a imaginação e explorar aqui as possibilidades de arremate.
A mandala tá virada para mim, aqui tá a frente da mandala, eu tô trabalhando assim até agora. Aqui tá a parte que eu quero preencher, né, o desenho onde eu quero dar o destaque. Então eu venho nesse ponto aqui, na frente da mandala e pego ele aqui, ó, as duas alcinhas que a gente trabalha geralmente. E daqui, com a agulha vindo da frente, eu puxo uma linha aqui. Tá aqui a linha igualzinha que a gente amarrou os outros, mesmo tamanho, tá aqui, mesma coisa. Agora eu venho aqui no último, passo aqui a agulha entre as duas alcinhas e de trás para frente eu puxo a outra perninha da linha. Aqui. Tá aqui as duas perninhas, ó. Tá vendo? Eu uno elas aqui um pouquinho, só para elas darem um formatinho. Olha só, é assim que vai ficar amarrado. Um eu passo por baixo, assim como no início. Eu trabalho, ó, a gente une aqui com as mãos. E outro fio por cima, a gente dá um nó. Um nozinho, ó. Pronto, formou um desenho. Aqui eu vou deixar mais afastado mesmo. Mais ainda que aqui, porque é um desenho mais curto, eu não quero que estique muito a trama também, assim. Pra não esgarçar ela. E ó, aqui dá aquele nozinho. E depois eu vou trabalhar ela no avesso, no arremate. Então eu volto aqui nesse ponto, pela frente aqui eu introduzo a agulha, puxo a linha aqui por trás, só uma perninha dela, deixo aqui. Agora eu venho, a linha tá aqui, né, finalzinho dela, eu venho aqui no mesmo ponto, quarto ponto, no topo dele, de frente para trás, puxa mais uma. Um fio aqui, ó, eu vou passar por baixo do MDF, outro por cima e puxar. Aqui a gente dá um nó, tentando deixar igual ao outro que a gente fez desse jeito, que ficou 2 dedinhos de distância do aro, a gente tenta deixar 2 dedinhos aqui também, tá? Dá um nó bem firminho. E mais uma vez, vai repetindo a mesma amarração em todas as pontinhas que estão faltando, tentando respeitar aqui a distância entre as bordas e deixar o mais padronizado possível, beleza? E aqui no finalzinho das amarrações, você já aproveita para ir alinhando os pontinhos que ficaram mais nítidos de observar aqui a distância entre eles. Foram esses os pontos onde eu amarrei minha mandala, mas como eu disse, esse é um processo em que você pode explorar a sua criatividade e inventar entre tantas possibilidades. E no final da amarração, nós ficamos com todos esses fiozinhos soltos para a gente arrematar. Processo que eu vou ensinar na próxima aula de acabamentos.